Hoje nós estaremos fazendo uma análise sobre um texto muito interessante do Antigo Testamento. Hoje nós estaremos falando sobre Jó, capítulo de número 2, verso de número 9. O tema de nossa aula é Jó 2:9 no hebraico original. Abençoa ou amaldiçoa a Deus? Um estudo exegético. Eu sou Emerson Cicarelli e mais uma vez estaremos realizando análise de textos do Antigo Testamento que para muitos sempre fica aquela dúvida, aquela incerteza ou até mesmo aquela curiosidade. Você que ainda não é membro do nosso canal, não esquece de seguir o nosso canal, deixar um joinha e compartilhar para que muitas pessoas que gostam de debates bíblicos, aulas teológicas, possam também receber esse conteúdo e serem edificados. Sem demora, vamos para a nossa aula. Esse é o nosso texto de hoje, Jó capítulo 2, verso de número 9, aonde existe uma grande dúvida para muitos se o que a mulher de Jó realmente disse foi amaldiçoa a Deus e morre ou abençoa a Deus e morre. Para começarmos a realizar essa análise, vamos ler o texto original de Jó, capítulo 2, verso de número 9, que diz no texto hebraico: Vatomer lo isto odha mahazik betumaterra barer Elohim vamut. Tradução literal, palavra por palavra, de um modo mais direto. O que podemos entender que a mulher disse foi: E sua mulher lhe disse: Ainda te mantens na tua integridade? Benze a Deus e morre. Ou, literalmente, bless God and die. Uma pequena observação. Esta tradução literal leva à discussão principal. O verbo barer normalmente significa abençoar, bendizer, mas a tradição interpretativa e a maioria das traduções modernas costumam ler e entender aqui amaldiçoa, por razões que nós estaremos explicando abaixo. A primeira coisa que nós faremos nesse texto, nesse verso, é a análise linguística e semântica, palavra por palavra, aqui no quadro que vocês estão acompanhando. A primeira delas é: Vatomer lo isto, e sua mulher lhe disse. Aqui nós temos um marcador narrativo simples. A próxima palavra é odra, ainda tu, uma partícula de continuidade da segunda pessoa do masculino. A próxima, mahazik, nós temos aqui um particípio de forma ativa que significa segurando, mantendo firme. A próxima palavra que nós temos aqui é betumatra, que fala sobre na tua integridade, reta, inocência, que vem de tan, que significa íntegro e sem culpa. Depois nós temos barer, forma imperativa da segunda pessoa do masculino do verbo barak, que significa abençoar, bendizer. Gramaticalmente nós temos aqui um imperativo. Depois nós temos a palavra Elohim, que significa Deus, e um estudo muito rápido e sucinto, um nome divino padrão, que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, e depois nós temos a palavra vamut, morre, morra, mut, morrer. Aqui é usado como sequência imperativa jussiva, e morre, vai morrer, função, resultado, consequência ou incitação. Linguisticamente, a leitura literal direta do hebraico é
abençoa a Deus e morre. Mas isso sonha estranhíssimo no contexto. Por isso houve debates antigos e modernos sobre esta tradução. Logo depois disso, nós vamos analisar as variantes textuais, tradução nas antigas versões, realizar uma pequena crítica textual, onde nós usaremos os maçoretas. Aqui nós temos a forma curta, citada em cima, pela Cefaria, pela Merron Manré, a qual mostra o texto tal como acima, ou seja, no texto maçorético, nós não temos divergência nenhuma daquilo que vimos aqui em cima. Depois, nós usaremos a Septuaginta, a versão grega. Ela expande fortemente o discurso da esposa de Jó na Septuaginta. Ela fala por mais tempo, justifica sua impaciência, fala de perdas e do sofrimento dela também. E a ordem final é traduzida por algo como: dize alguma palavra contra o Senhor e morre. Ou seja, pessoal, o texto grego evita a forma ambígua, né? Bem dizer, e torna explícita a ideia de falar como renegue a Deus, renegue ao Senhor. A Septuaginta provavelmente reflete outra tradição ou outra amplificação interpretativa, né, do tradutor. Nós sabemos que a Septuaginta ela tem um pouco dessas divergências. Isso não diminui ela em nada sobre a ferramenta de utilizarmos em crítica textual, mas sabemos que existe uma interpretação, uma escrita um pouco diferente do texto massorético. Depois, a nível de consulta, nós temos a Peshitta, o Targum de Onkelos, ou Targum de Jonathan, e a Vulgata. Tradição diversa. A Peshitta dá leitura equivalente a amaldiçoa a Deus e morre, ou seja, interpreta o verbo barer como oposto, enquanto o Targum e a Vulgata de Jerônimo às vezes mantém a leitura literal, abençoa, Vulgata, benedic. Daí nasce a diversidade nas traduções antigas. Estudos indicam que tradutores antigos já perceberam a ambiguidade e escolheram diferentes soluções para este texto. Agora, o que realmente precisa ser analisado como algo de grande importância é a questão lexical da palavra barer. Enfim, a palavra barer, ela significa amaldiçoa ou abençoa. Nós temos aqui três linhas de argumentos que aparecem nessa literatura que podem nos ajudar. O primeiro deles é a leitura literal, barer, abençoa, uma forma imperativa normal. Textualmente, essa é a leitura mais direta do texto massorético. E é também como aparece em algumas versões antigas. Exemplo, a Vulgata Latina, como nós vimos um pouco acima. Na Vulgata, nós lemos literalmente a frase abençoa a Deus e morre, que é totalmente paradoxal, né? E ela soa como uma ironia à primeira vista. A segunda linha de argumento que nós temos é o eufemismo, né? A antitese, a antítese, que é uma explicação predominante. Vários tradutores e comentaristas antigos, exemplos Ibn Ezra e alguns tradutores antigos e estudiosos modernos, até mesmo como o grande Emanuel Tove, comentador do livro de Jó, propuseram que barer aqui age como um eufemismo ou palavra substituta para evitar escrever explicitamente a palavra amaldiçoar contra Deus por tabus ou até mesmo por prudência textual. Assim,
A semântica contextual leva a traduzir curse God, age, como eufemismo ou palavra. Não, vamos lá. Curse God and die, amaldiçoa Deus e morre. A maioria das traduções modernas, como King James, NVI e muitas outras, segue esse entendimento pragmático contextual, ou seja, eles enxergam nessa palavra um grande eufemismo e uma antítese, ou seja, um tom de ironia na fala da mulher de Jó. Até mesmo por tudo que perdeu, por tudo que passou e pelo sofrimento que ela assistia o seu marido, o patriarca Jó, passar. O terceiro ponto que nós temos aqui é a emenda, né? A variante no Vorlage. Alguns sugerem que o texto hebraico que deu origem à Septuaginta era diferente, mais longo, e que variantes textuais explicam diferenças. A Septuaginta mostra uma paráfrase mais longa, o que indica que havia tradição variante. Em suma, há motivos textuais e contextuais para preferir curse como a leitura que melhor faz sentido narrativamente, mas o texto massorético nos mostra uma forma literente, uma forma literalmente diferente, né? E lê como bless, que em inglês está ligado a abençoar. O resumo que nós temos do texto hebraico, da palavra barer, nesse contexto e nessa análise, é que realmente a palavra significa abençoa, tradição interpretativa contextual. A tradição interpretativa contextual amaldiçoa por eufemismo e antítese. E por isso que muitas traduções modernas trazem amaldiçoa a Deus e morre. Então, na maioria dos grandes intérpretes do livro de Jó, para que no livro não fosse escrito a palavra amaldiçoa a Deus e morre, por contexto religioso e algumas coisas mais, acredita-se exatamente que ela disse abençoa a Deus e morre, mas dentro de uma linguagem total de eufemismo, né? E de antítese. A função literária e a interpretação do dito da mulher. Vamos lá. Função narrativa. O episódio faz parte do prólogo de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Cena curta, enxuta. A esposa é uma personagem secundária que funciona como contraponto a Jó. E em 3 linhas, ela expressa o limite humano, ou seja, ela apresenta dores, impaciência, desesperança, convicção de que a morte seria um fim preferível. A concisão do texto massorético nos dá a fala de um golpe seco. O leitor sente o choque na leitura do livro de Jó dentro do texto hebraico. Já a Septuaginta, ao expandir, ela humaniza e tenta mais encontrar uma justificativa à esposa para não condená-la. É por isso que na Septuaginta nós encontramos um certo amenizar, né? E a versão não é exatamente como se encontra no texto hebraico. Ponto 2. Leitura moral e temporal. Leitura tradicional condenatória. A mulher é frequentemente vista nos comentários judaicos e cristãos como a tentadora, aquela que é sem fé, a que capitula. O texto de Jó contrasta a fé perseverante de Jó com a reação humana de sua esposa. Isto encaixa com a resposta de Jó em Jó capítulo 2, verso 10, onde ele a repreende. Falas como uma mulher sem juízo. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal.
Jó mantém a teologia da aceitação, tanto do bem quanto do mal recebido de Deus. Existem muitas passagens do Antigo Testamento que nos apresentam esse caminho, né? Alguns chamam de teologia dura, outros acabam chamando de teologia da retribuição, a famosa teodiceia, onde acredita-se até determinado ponto dos livros do Antigo Testamento que tanto o bem como o mal vinha exatamente de Deus. Tanto as bênçãos como as maldições vinham também do mesmo Deus. E isso começa a mudar a partir do momento em que o povo de Israel volta do exílio babilônico. E aí nós temos um certo progresso, uma certa mudança em determinados textos, tentando de alguma forma isentar a Deus desse conceito que de suas mãos vinham tanto o bem como também o mal. Essa teologia é interessante porque ela progride, ela cresce, ela muda determinados conceitos logo depois do momento pós-exílico, ou seja, quando o povo de Israel volta do cativeiro. Nós percebemos uma outra mentalidade, nós percebemos uma outra roupagem, né? Depois, ainda no ponto 2, nós temos a leitura compassiva. Leituras modernas enfatizam com a esposa. Ela perdeu filhos, viu o marido rasgado de dor. Sua fala pode ser entendida como um supremo gesto de desespero e desejo de cessar o sofrimento. Quase misericórdia pela morte. Não necessariamente um ato blasfemo premeditado. A Septuaginta amplia esse ponto de vista ao mostrar o sofrimento dela. Então aqui nós já vemos uma mudança, nós vemos uma roupagem diferente para tentar expressar que a mulher de Jó ela não era tão má e não era vista como a tentadora da fé, como é vista na literatura judaico-cristã. Depois nós temos o ponto 3, ritmo e ironia literária. Se o sentido for abençoa e morre, leitura literal, provavelmente trata-se de ironia amarga. Se queres continuar mantendo tua integridade, então abençoa ou dá graças e morre. Isto é, vai aceitar o destino e termine com isso. Se o sentido for amaldiçoa e morre, torna-se incitação explícita à renúncia religiosa, blasfêmia, como consequência de tanto sofrimento. Ambas as leituras tornam a fala um teste moral para Jó, que recusa abandonar a Deus. A ligação que nós temos com Jó, capítulo 2, verso 10, a resposta de Jó, nos dá uma repercussão teológica. Jó 2,10 registra a resposta de Jó, que repreende a mulher como uma das mulheres insensatas e afirma: se recebemos o bem de Deus, por que não devemos aceitar o mal? Mais uma vez, aquela linha de pensamento onde tudo o que acontecia, tanto bem quanto mal, tanto a bênção como a desgraça, tanto o sucesso como o fracasso, era atribuído exatamente ao pensamento de tudo vir da mão de um mesmo Deus, algo que no decorrer da Escritura nós enxergamos uma teologia progressista e que tenta amenizar algumas coisas, tentando mostrar que Deus ele não é o agente do mal e ele não está ligado às coisas ruins que acontecem com a humanidade. Então, nós vemos na Bíblia, sim, um certo progresso teológico, uma tentativa de melhora para determinados textos que antigamente muitos acreditavam e viam como tudo vindo exatamente das mãos do próprio Deus. Uma prova disso que eu posso te apresentar, e nós estaremos gravando um vídeo sobre isso, é a passagem do censo, quando Davi faz a contagem do povo. Em 1 Samuel, que possuía uma mentalidade como essa do livro de Jó,
uma mentalidade que o bem e o mal vêm de Deus. Ali é dito que Deus levantou a Davi para que ele pudesse contar o povo. Já no livro das Crônicas, que tem grande possibilidade em estudos acadêmicos de ser pós-cativeiro, nós já temos ali a palavra Satã, ou seja, uma tentativa de amenizar e mostrar que Deus não é o autor do mal. Deus, ele não é o autor da desgraça. Com isso, Jó reafirma a postura central do prólogo: não atribuir ao sofrimento uma causa que anule a obrigação de fidelidade a Deus. Aceitar boa e má sorte como parte da relação com o soberano. Assim, a fala da esposa funciona como uma tentação narrativa, um teste, que no final evidencia a perseverança e evidencia a fé do patriarca Jó. No próximo ponto, nós temos algumas observações de crítica textual histórico comparativa para um estudo avançado. A Septuaginta mostra uma tradição textual mais longa da fala da esposa. Isso pode indicar um hebraico, vorlage, ou seja, diferente, amplificações interpretativas do tradutor, carregando uma certa linha helenística. A diferença é importante para quem estuda a formação do texto de Jó. Já na opinião de Emmanuel Tove, que escreveu há pouco tempo um manual de crítica da Bíblia hebraica, e Ibn Ezra, né, um rabino muito conceituado no judaísmo, na tradição judaica, e outros comentadores discutiram a questão do barer como um substituto por razões sociolinguísticas, ou seja, evitar maldições abertas contra Deus, para que o nome não fosse profanado, nem mesmo o seu caráter, a sua índole e tudo aquilo que a humanidade conhece a respeito de Deus. Então, acredita-se numa mudança sociolinguística para evitar escrever maldições abertas contra Deus. Estudos contemporâneos. E aí nós temos um artigo funcionalista sobre a Acta Teológica que analisa que tradutores modernos adotaram a palavra amaldiçoar como uma leitura funcional e contextual. Então aqui nós percebemos que existe uma mudança, existe uma certa preocupação aquilo que foi escrito, onde acabaram seguindo por esse caminho porque viam nas palavras da mulher de Jó mais uma ironia, uma antítese do que exatamente uma verdade. Na nossa conclusão sintética, o texto literal, nós temos Barer Elohim Vamut, literalmente, abençoa, Barer, a Deus e morre. Esta é a forma textual que nós encontramos no texto massorético. Em uma tradição interpretativa e pragmática, a maioria das traduções e muita crítica literária opta por amaldiçoar, por razões de sentido e contexto, ou seja, um eufemismo lexical do verbo barar, uma coerência narrativa. Função do verso é um ponto dramático, expõe o extremo do desespero humano e coloca Jó diante de uma escolha ética teológica. A resposta de Jó, capítulo 2, verso de número 10, confirma totalmente a sua fidelidade. Depois, nós temos uma exegese léxico-morfológica e filológica de Jó, capítulo 2, verso 9. Nós temos a palavra vatomer. Aqui nós temos a raiz do verbo amar, que quer dizer e falar.
A forma é um cal perfeito na terceira pessoa feminina singular, mais vago e conversivo, que transforma o perfeito em passado narrativo. Função: e disse, e falou. Anota: introduz a fala da esposa em um verbo narrativo padrão para diálogo. Depois nós temos a partícula lo, um pronome, preposição, uma preposição, mas pronome pronominal, sufixo de terceira pessoa masculina do singular. O significado que nós temos é a ele ou para ele. Nota: objetivo indireto, indica a quem ela fala, Jó. Depois nós temos a palavra estou, né, que a raiz vem de chá, mulher. Forma: substantivo comum feminino singular, mais pronome possessivo de terceira pessoa do masculino singular, sua mulher. Nota: sua esposa. O pronome possessivo indica que é a esposa de Jó quem está falando. Depois disso, nós temos a palavra odra, ok? Que vem exatamente da raiz od, continuar ou ainda. É um advérbio, mas pronome de segunda pessoa masculino singular com o sufixo ainda tu continuas. Nota: expressa continuidade ou persistência. Indica que Jó mantém certa condição. Depois nós temos a palavra mahazik, né? Que vem exatamente da raiz ret, zain e kuf, hazak, que fala de fortalecer, segurar firme, manter firme. A forma é um particípio ativo masculino singular do tronco cal, que nos dá forma simples. Significado: segurando, mantendo firme. Nota: aqui tem sentido figurado de permanecer firme, ou seja, manter-se. Jó mantendo a sua decisão. Depois nós temos betumatra, betumatra, betumatra. A raiz vem da palavra tam, que significa inteiro, íntegro, perfeito, sem culpa. Nós temos aqui a preposição be, que indica em, por, com, ou também na. Nós temos aqui tumá, um substantivo abstrato feminino, que fala de integridade, retidão, sinceridade. E depois nós temos o sufixo possessivo da segunda pessoa do masculino singular, tua, que no caso é ra. Nós temos aqui um Raf Sofi juntamente com Kamatz. Significado: na tua integridade e retidão. Nota: conceito teológico importante. Aqui apresenta a integridade e a moral religiosa de Jó. Depois nós temos o verbo barer, né? Forma de imperativo da segunda pessoa masculino singular do tronco cal. Significado do primário: abençoar, bendizer e louvar. Nota: literalmente, abençoa. Ela dá um comando sobre Jó. Contudo, aqui gera-se grande debate semântico e tradutório, como nós vimos na parte de cima. Depois nós temos a palavra Elohim, que vem da raiz Eloá, significa Deus. Forma de substantivo comum plural usado para Deus, singular semântico. Depois nós temos como significado da palavra Elohim, Deus. A nota: é um nome divino padrão que aparece para Deus na Bíblia hebraica. E depois nós temos a palavra Vamut, né? Que vem da raiz hebraica mut, que significa morrer. Nós temos aqui um vav conversivo, mais a forma jussiva do perfeito na terceira pessoa, masculina singular passiva do tronco cal. O significado é o imperativo jussivo sequencial, onde ela diz emorre ou emorra. Nota: o resultado é a exortação com o imperativo ou consequência de ação interior. Resultado:
exortação com imperativo ou consequência da ação anterior. Aqui embaixo nós temos o foco especial na palavra barer. Agora, usando o léxico e o comentário de Ron Driver e também de Gesenius na sua gramática hebraica, no seu lexo, duas obras que não podem faltar na exegese bíblica do Antigo Testamento. Bom, o léxico e o comentário de Bondriver, ele vê na palavra barer um verbo básico que significa abençoar e bendizer. Exemplo, Êxodo 20, verso 7, Salmo 134, verso 3. Outras acepções, curvar-se como ato de reverência em forma de piel, né, e rifio. Ou seja, no caso de Jó, Bondriver aponta que o verbo está no imperativo cal e que a leitura abençoa gera problemas contextuais. Possibilidade de leitura eufemística. Muitos tradutores entendem que se trata de um eufemismo para amaldiçoa. O que isso quer dizer? Sem que o verbo tenha realmente o significado de amaldiçoar em outros contextos. Já Gesenius, na sua gramática hebraica, berar é primeiramente abençoar em primeiro ponto. Só que Gesenius encontra contexto e ironia textual, né? E esse contexto, ironia textual, leva a interpretá-lo como uma ordem irônica, um eufemismo para amaldiçoa. Então, a mulher de Jó, ela está usando de eufemismo. Quando ela diz abençoa teu Deus e morre, na verdade ela quer dizer amaldiçoa o teu Deus e morre. Tudo isso pela situação a qual o patriarca Jó se encontrava. Gesenius enfatiza que na literatura bíblica não se usa o mesmo verbo para amaldiçoar, né? E ele apresenta aqui o verbo mais utilizado para isso, que seria o verbo arar, né? Aleph, resh, resh. Então, até aqui nós enxergamos e entendemos o eufemismo, né? Que a maioria dos grandes intérpretes gramáticos e as grandes obras do texto hebraico enxergam. Então, nós já citamos Ibn Ezra, citamos Emmanuel Tove, agora estamos citando Bondriver, Gesenius, ok? Por que amaldiçoa? Por que amaldiçoa e não abençoa? Contexto. A esposa de Jó, diante do sofrimento extremo, sugere que ele renuncie a Deus, aceitando a morte. Isso geralmente se entende como amaldiçoar a Deus, para romper a relação de fidelidade. Qual é o problema textual? O texto hebraico literalmente diz abençoa, o que parece incoerente, pois abençoar Deus e morrer não é uma exortação óbvia. A solução interpretativa que nós encontramos para o texto. Alguns estudiosos falam de eufemismo lexical. O autor evita a palavra amaldiçoar por respeito reverencial a Deus e usa abençoar ironicamente, sabendo que o contexto implica o oposto. Alternativamente, pode ser um imperativo irônico. Se queres continuar com tua integridade, então abençoa Deus e morre, ou seja, aceite o destino. Nas traduções modernas que nós temos, como a NVI e algumas outras, a tradução prefere amaldiçoa, refletindo o sentido prático e teológico do versículo. Aqui embaixo nós temos uma tabelinha que fala sobre o resumo sintático e funcional do verbo, né? A primeira palavra que temos aqui é vatomer, verbo principal de início de fala, e disse. Depois nós temos lo, objeto indireto, a ele, Jó. Depois nós temos estou, o sujeito, sua esposa.
Depois nós temos odra, um advérbio mais pronome de continuidade, ainda tu. Depois nós temos mahazik, um particípio verbal que fala de uma ação contínua. Te mantens ou seguras. Depois nós temos betumaterra, betumaterra, complemento de lugar, estado, na tua integridade. Depois nós temos barer, um imperativo verbal, abençoa, a forma literal descrita, ou amaldiçoa, sentido contextual. Elohim, objeto direto do verbo, a Deus. E depois nós temos vamut, imperativo jussivo, e morre. Aqui embaixo nós temos o resumo lexicográfico, aonde a palavra vatomer ela se encontra no perfeito cal da terceira pessoa do feminino, mais um vav conversivo, ou seja, um verbo narrativo. Depois nós temos lo, uma preposição mais pronome da terceira pessoa do masculino singular, onde temos o objeto indireto. Depois nós temos isto, a mulher, substantivo feminino singular, mais pronome da terceira pessoa masculino singular, sujeito. Depois nós temos odra, advérbio mais pronome de segunda pessoa do masculino singular. Aqui nós temos uma expressão de continuidade. Depois nós temos mahazik, particípio ativo de kal, do masculino singular. Aqui trata de uma ação contínua. Depois nós temos betumaterra, substantivo abstrato mais preposição e mais pronome da segunda pessoa do masculino singular. A nota fala do estado moral. Depois nós temos barer. O barer é o imperativo cal da segunda pessoa do masculino singular. E aqui nós temos um debate semântico. Depois nós temos Elohim, substantivo comum, atribuição a nome divino. E depois nós temos vamut, imperativo jussivo da terceira pessoa do masculino singular, mais um vav conversivo, a conclusão e consequência daquilo que ela pede a Jó. Em nossas considerações finais, a fala da esposa em hebraico usa uma construção verbal imperativa ambígua no verbo barer. A exegese aponta que o texto literal diz abençoa, mas o sentido pragmático, histórico e contextual tende a ser amaldiçoa, por razões narrativas e tabus linguísticos. Isso mostra a complexidade do hebraico bíblico e da hermenêutica do Antigo Testamento. A mesma palavra pode carregar um sentido direto, pragmático por trás do texto. A fala destaca a profunda crise humana e teológica de Jó e cria a tensão necessária para o desenvolvimento do livro. Conclusão: a fala da esposa de Jó em 2:9 é muito mais do que uma frase simples. Quando mergulhamos no hebraico, percebemos a tensão entre o literal e o sentido real. Abençoa, que na prática quer dizer amaldiçoa. Esta ambiguidade revela a profundidade do sofrimento e o dilema da fé em meio à dor. Entender essa palavra por palavra, com apoio lexicográfico e análise morfológica, é essencial para captar a verdadeira mensagem do texto. Um convite à crise, à angústia, mas também ao confronto honesto com Deus. Essa é a exegese que nos conecta ao autor e ao contexto, dando vida ao texto antigo. E aí, você sabia que no texto original estava escrito barer antes dessa aula? E que na verdade é um eufemismo, uma antítese, e que os melhores tradutores preferiram levar ao pé da letra nas versões e colocar amaldiçoa. Não foi escrito amaldiçoar no texto hebraico por motivos religiosos e para que o nome de Deus não fosse profanado? Pois é, essa foi a nossa exegese de
Jó, capítulo 2, verso 9. Não esquece de deixar o seu joinha, sua curtida, ajuda muito. Se não segue o canal, o momento é agora. Se caiu de paraquedas aqui a sua primeira vez, chegou agora, segue o canal também. Compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. E você que deseja uma exegese de um outro texto bíblico, deixa aí nos comentários que com certeza nós estaremos realizando. Nos siga também no Instagram, Emerson Cicarelli, e no TikTok, Emerson Cicarelli. Deus abençoe a todos vocês.